Olá, como vai? Lembra de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais, da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre produção de relatório de experimento científico. Partiu para mais uma aula? Nós já falamos sobre o relatório de experimento científico em 2 aulas anteriores. Você lembra? Hoje será um pouquinho diferente, pois nós aprenderemos a produzir um. Olha que legal! Relembre comigo algumas coisinhas sobre esse tipo de relatório. Você lembra o que é um relatório de experimento científico? Ele é um texto que descreve uma experiência científica realizada. Ele descreve de forma detalhada tudo o que foi preciso e tudo o que foi feito. Ele possui 6 elementos necessários para a sua produção. Reveja-os comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. O primeiro item é título e introdução. Apresentar o tipo de experimento científico feito. O título é algo que todo texto deve ter e serve para enunciar o que o relatório descreverá. A introdução de um relatório de experimento científico apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Ela é breve e pode apresentar alguns elementos para convencer o leitor a realizar o experimento, ou pode ser apenas mais direta. Material. Itens utilizados para realizar o experimento. O segundo elemento, material, consta logo após a introdução, apresentando, então, um formato de lista, indicando todos os elementos necessários para a realização da experiência. Métodos é o terceiro elemento. Ele relata o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Resultados. Explicam o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. Conclusão. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação final, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e o local. Reveja comigo alguns apontamentos, algumas observações que fizemos nas aulas anteriores em que falamos sobre o relatório do experimento científico. O relatório de experimento científico é comum em revistas científicas, livros, protocolos e registros científicos. Ele relata e apresenta informações sobre os experimentos científicos. Tem a finalidade de apresentar um experimento sobre uma descoberta científica. A estrutura do texto é clara e facilita o entendimento do texto. Porém, o texto possui uma linguagem científica. Quem produz são os cientistas. Prontinho! Relembramos o que vimos nas aulas anteriores. E agora podemos ir para as regrinhas importantíssimas para a aula de hoje. Acompanhe-me na leitura. Regrinhas para produzir um relatório de experimento científico. 1. Realize ou observe o experimento. Como fazer o relatório completo de um experimento sem ele ter sido realizado? Mesmo que não seja você que o faça, é importante que ele aconteça para poder produzirmos um relatório de sucesso. 2. Tenha em mente os elementos que compõem o relatório. São aqueles 6 elementos que vimos agora há pouco. Não esqueça, desde o título até o autor do experimento, você precisará ter todas essas informações. 3. Procure responder todos esses elementos para que o relatório fique completo. Nada de deixar o relatório com algum item em branco. Se algum item faltar, seu relatório não poderá ser considerado para a leitura. Os cientistas, ao produzirem relatórios de experimentos científicos, só o entregam se responderam a todos aqueles elementos necessários. 4. Discuta com os colegas e o professor sobre os resultados, para então escrever a conclusão do relatório.
É sempre bom debater, dialogar sobre os resultados com todos, principalmente com o professor, pois ele ajudará você na escrita, em como explicar os efeitos do experimento. 5. Ao finalizar, leia o relatório para revisar a sua produção. É importante que, ao finalizar, você faça aquela revisão, reler tudo o que escreveu e ter certeza de que está fazendo sentido. Vamos produzir um relatório científico de mais uma experiência da professora Vanessa, a professora de ciências aqui do Centedes. Ela fez uma experiência muito legal com o 4º ano, e a diferença dessa aula para a aula anterior, que lhe mostrei a experiência do relógio de sol, é que não teremos um texto instrucional para transformarmos em relatório de experimento científico. Não. Teremos apenas a explicação que a professora Vanessa deu na aula. E, a partir dessa explicação, produziremos o relatório juntos, ok? Experimento dia e noite. A professora Vanessa informou aos seus alunos que, para a realização do experimento, seria necessário papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas ou lápis de cor, bola e lanterna. Em seguida, ela começa a explicação do passo a passo do experimento. O primeiro passo é: desenhe no papel um mapa do Brasil e um mapa do Japão. Você também desenhará 2 pessoas no papel. Depois, a professora solicitou o seguinte: recorte o mapa do Brasil e o mapa do Japão. Recorte também as pessoas que você desenhou, deixando uma ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. Ela ainda fez um lembrete: não se esqueça de deixar essa ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. O terceiro momento é para, em seguida, dobrar a ponta do papel que contém a pessoa desenhada. Guarde estes desenhos, por enquanto. Com a bola em mãos, escolha um lado para ser o Brasil e cole com fita adesiva o mapa que você desenhou e recortou. Do outro lado da bola, cole o Japão que você desenhou e recortou. Olha que legal! A professora Vanessa usou a bola como representação do planeta Terra e colocou o Brasil de um lado da bola e o Japão do outro. Cole a parte dobrada abaixo das pessoas desenhadas. Cole uma pessoa no Brasil e outra no Japão. Até essa parte era apenas a confecção dos itens para dar início ao experimento. O experimento se inicia agora. Em um ambiente escuro, ilumine o planeta Terra onde está o Brasil. Vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Agora vamos girar a bola no mesmo sentido que a Terra gira, sentido anti-horário. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Que experimento científico legal! Ele ajudou a entender o movimento de rotação, um dos movimentos do planeta Terra. Agora, vamos pensar naqueles elementos necessários para produzirmos o relatório desse experimento científico. Como será o título e a introdução? Você lembra como o experimento se chamava? Isso mesmo, experiência do dia e noite. E para a introdução, colocaremos aquela frase que usamos em outros relatórios, aquela introdução breve. Para esta experiência, você vai precisar de... O que escreveremos na parte materiais? Lembre-se que o material é em formato de lista e indica o que precisaremos para o experimento. Vimos os itens necessários para a realização deste experimento logo no início. Você se lembra de todos? Isso aí! Foram os seguintes materiais: papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas, lápis de cor, bola e lanterna. E os métodos? Como poderemos colocar em nosso relatório? Os métodos é tudo aquilo que você viu que orienta na confecção da bola e em como ela deve girar para mostrar o dia e a noite. O nosso relatório vai conter todas essas informações. Quais são os resultados? Bom,
Vimos que o experimento queria comprovar como ocorre o movimento de rotação e o que faz acontecer o dia e a noite. Portanto, colocaremos assim: vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está do outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Perfeito! Vamos para a produção do próximo elemento. O que podemos concluir, querido aluno? A partir do experimento, nota-se que o movimento de rotação faz com que o dia e a noite aconteçam em momentos opostos do planeta Terra. Enquanto o lado que estiver na direção do Sol será o dia, no outro lado em que o Sol não está, será a noite. A partir do que a professora Vanessa demonstrou, podemos concluir o seguinte: a luz da lanterna funciona como o Sol, iluminando o planeta Terra. O movimento feito pela bola representa o movimento de rotação, ou seja, dando uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Quando é dia no Brasil, no Japão será noite. Assim, no Brasil estará mais quente e no Japão estará mais frio. O contrário também acontece. Quando vemos o Japão iluminado pelo Sol, é dia, e o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, será noite. E para finalizarmos a nossa produção, diga-me, qual o local, a data e quem é o autor do experimento? Bom, o local você sabe que é a cidade de Manaus. O autor do experimento também, afinal foi a professora Vanessa, mas e a data? Difícil de saber exatamente, não é? Porém, não se preocupe, eu trouxe essa informação. Assim, nesse elemento do relatório, escreveremos Manaus, 19 de agosto de 2021. Vanessa Susan Pinheiro Fliguolo. Maravilha! Finalizamos a produção do relatório de experimento científico. Veja comigo como o relatório ficou. Experiência do dia e noite. Introdução. Para esta experiência, você vai precisar de material: papel, fita adesiva, tesoura, canetinhas, lápis de cor, bola, lanterna. Métodos. Desenhe no papel um mapa do Brasil e um mapa do Japão. Recorte o mapa do Brasil e o mapa do Japão. Recorte também as pessoas que você desenhou, deixando uma ponta de 1 centímetro abaixo dos pés. Em seguida, dobre a ponta do papel que contém a pessoa desenhada. Guarde estes desenhos por enquanto. Com a bola em mãos, escolha um lado para ser o Brasil e cole com fita adesiva o mapa que você desenhou e recortou. Do outro lado da bola, cole o Japão que você desenhou e recortou. Cole a parte dobrada abaixo das pessoas desenhadas. Cole uma pessoa no Brasil e outra no Japão. Resultados. Vemos o Brasil iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Japão, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Vemos o Japão iluminado pelo Sol, portanto, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, portanto, é noite. Conclusão. A luz da lanterna funciona como o Sol, iluminando o planeta Terra. O movimento feito pela bola representa um movimento de rotação, ou seja, dando uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Quando é dia no Brasil, no Japão será noite. Assim, no Brasil estará mais quente e no Japão estará mais frio. O contrário também acontece. Quando vemos o Japão iluminado pelo Sol, é dia. E o Brasil, que está no outro lado da bola, na região escura, será noite. Local, data e autor do experimento. Manaus, 19 de agosto de 2021. Vanessa Susan Pinheiro Fliguolo. Que demais produzir esse relatório de experimento científico com você! Mas agora que você aprendeu sobre ele, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Faça a relação entre os itens abaixo.
Nós vamos colocar R para regrinha para a produção de relatório de experimento científico e vamos colocar E para o elemento que compõe o relatório de experimento científico. Vamos analisar cada opção. Realize ou observe o experimento. Esse item, ele é uma regrinha ou ele é um daqueles 6 elementos que compõem o relatório de experimento científico? Exatamente, é uma regrinha. Portanto, colocaremos a letra R. Introdução. A introdução é uma regrinha ou ela é um elemento do relatório? Isso mesmo, é um elemento. Portanto, na resposta, colocaremos a letrinha E. E resultados? Qual item ele será? Será que ele é uma regrinha ou ele é um elemento que compõe o relatório? Isso mesmo, ele é um elemento que compõe o relatório de experimento científico. E por último temos, tenha em mente os elementos que compõem um relatório. Opa, essa é uma das regrinhas que vimos, necessárias para a produção do relatório. Portanto, a nossa resposta ficará assim. R, E e R. Atividade número 2. Nós vamos marcar a resposta correta. Letra A. Qual o nome da experiência que vimos hoje? Foi a experiência do relógio de sol ou foi a experiência do dia e noite? Isso mesmo, foi a experiência do dia e noite. A experiência do relógio de sol foi na aula anterior. Letra B. Qual era o movimento da Terra que o experimento explicava? O experimento da aula de hoje explicava o movimento de rotação ou o movimento de translação? Bom, se o nome da experiência do experimento é dia e noite, tem a ver com o movimento da Terra de rotação. Afinal, é esse movimento que faz com que o dia e a noite aconteçam. Atividade número 3. De acordo com o que estudamos, escreva verdadeiro ou falso. O relatório de experimento científico deve ser escrito com todos os elementos que vimos na aula de hoje. Verdadeiro. E por que é verdadeiro? Porque nós vimos que o relatório precisa ter todos os elementos para ser considerado completo. Vamos para a segunda frase. O relatório de experimento científico não precisa ter todos os elementos que vimos hoje. Opa, nós acabamos de ver que precisa sim. Portanto, a nossa resposta na segunda frase será falso. Uma das regras para a produção de um relatório de experimento científico é o discuta com os colegas e o professor sobre os resultados. Nós falamos sobre isso ainda agora, você lembra? Nós vimos que é importante discutir com os colegas e o professor sobre os resultados, porque dessa forma a sua escrita e produção desse relatório vai ficar bem melhor. Portanto, a resposta será verdadeiro. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje falamos sobre produção de um relatório de experimento científico. Um texto que pode ter uma linguagem um pouco complicada, mas que é assim justamente por se tratar de ciência. Vimos outro experimento realizado no 4º ano pela professora Vanessa, a professora de ciências aqui do Centedes, o experimento do dia e noite. Produzimos juntos o relatório desse experimento, a partir da explicação realizada pela professora Vanessa. Mas antes, relembramos do que um relatório precisa para ser escrito, aqueles 6 elementos: título e introdução, materiais, métodos, resultados, conclusão e local, data e autor do experimento. Também vimos 5 regrinhas para a produção de um relatório. Relembre-as comigo. Regrinhas para produzir um relatório de experimento científico. 1. Realize ou observe o experimento. Mesmo que não seja você que o faça, é importante que ele aconteça para poder produzir, então, um relatório de sucesso. 2. Tenha em mente os elementos que compõem o relatório. Desde o título até o autor do experimento. Você precisará ter todas essas informações.
3. Procure responder todos esses elementos para que o relatório fique completo. Se algum item faltar, seu relatório não poderá ser considerado para leitura. Os cientistas, ao produzirem relatórios de experimentos científicos, só o entregam quando veem que todos os elementos necessários foram respondidos. 4. Discuta com os colegas e o professor sobre os resultados, para então escrever a conclusão do relatório. É sempre bom debater, dialogar sobre os resultados com todos, principalmente com o professor. 5. Ao finalizar, leia o relatório para revisar a sua produção. É importante que, ao finalizar, você faça aquela revisão, releia tudo o que escreveu e tenha certeza de que tudo está fazendo sentido. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula!